Olá pessoal, aqui hoje eu vou responder para vocês se o presidente Jair Bolsonaro está sendo o salvador ou algoz dos atletas brasileiros e de times de futebol como o Cruzeiro, por exemplo. Então vamos aqui ver, direto do Diário Oficial da União, já foi sancionado pelo presidente e vetado alguns artigos, e quando ele recebe e sanciona quando ele recebe um projeto de lei e sanciona, significa que aqueles artigos já viraram leis e os artigos, no caso que você está vendo aqui, os artigos vetados poderão voltar para o Congresso e com maioria absoluta o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Eu vou entrar nesse mérito depois, porque existe a maioria absoluta e é o que chama a maioria simples. Um projeto de lei pode ser votado por maioria simples e levado ao presidente, mas para derrubar o veto do presidente você já tem que ter a maioria absoluta, que eu vou explicar daqui a pouco. O artigo 2, que é o vetado, é relativo aos atletas. Depois eu entro na história do Cruzeiro, que é um time de futebol super conhecido no Brasil, com os maiores do Brasil, com inúmeros títulos. Então vamos lá. Temos aqui medalhaço de atletas na rede, pressiona a Câmara para o socorro ao esporte. Isso aqui é de 7 de julho ainda. Então, os atletas fizeram medalhaço, participações de vários atletas conhecidos, E vou mostrar para vocês agora, o que foi vetado, porque o presidente vetou, Qual que os atletas queriam que o presidente vetou, que ele não aceitou, dá para eles. E aqui tá, pessoal. Bolsonaro exclui atletas de lei, tá? Um projeto de lei, melhor fosse nos bastidores do Congresso no início de julho, como mostrei para vocês, no movimento conhecido como medalhaço. O Bolsonaro vetou o auxílio emergencial de R$600 a atletas e outros profissionais de baixa renda. Ué, R$600 para atletas? Vamos ver esse negócio direito. Aqui está um dos profissionais, como a gente viu na outra foto anterior. E aí tá, na justificativa ao veto, o governo argumentou que os trabalhadores de baixa renda ligados ao esporte já teriam sido abrangidos pelo auxílio emergencial. Então vamos checar se isso está certo. Pessoal, vamos entender direito o que foi vetado pelo presidente para os atletas. A Câmara dos Deputados, e depois o Senado também, passou o seguinte. O segundo artigo aqui das medidas de enfrentamento à pandemia destinadas a atletas e para-atletas. No segundo artigo, que foi vetado, diz o seguinte: durante o período de 3 meses, será concedido auxílio emergencial em parcelas sucessivas no valor de R$600 mensais ao trabalhador do esporte que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Quer dizer, são 7 requisitos e ele tem que preencher todos eles. Chama atenção para 2 aqui. Número 4, requisito número 4. O atleta não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, incluindo o programa Bolsa Atleta. Então significa que ele não pode estar recebendo nenhum desses. Aí continua, ressalvado o programa Bolsa Família. Quer dizer que o Bolsa Família, se ele recebesse, ele poderia também receber esse auxílio. Então vamos pular agora para o número 7, que é o mais importante. Não ser beneficiário do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. O que é isso? Isso aqui é aquele auxílio emergencial que o pessoal que algumas pessoas estão recebendo, de R$600. Então, se o indivíduo já receber esse auxílio emergencial de R$600, ele não pode receber este também. Então, isso foi vetado pelo presidente. É importante que isso seja bem claro o que é que foi vetado, que é o artigo 2. Bem, eu vi no noticiário, Bolsonaro veta auxílio a atletas e frustra Cruzeiro em sanção de lei de socorro ao esporte. Eu achei muito estranho, está sendo um algoz do Cruzeiro aqui. Isso não está batendo direito, entendeu? Então, vamos checar aqui. Eu fui procurar uns jornais mineiros, e aí vi chamadas diferentes. Como o Cruzeiro pode quitar a dívida tributária após lei sancionada por Bolsonaro. Outro aqui, entenda como fica a situação do Cruzeiro sobre as dívidas fiscais após lei sancionada por Bolsonaro. Então, vamos aqui checar as coisas, porque eu achei muito estranho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, a lei foi publicada dia 15, 15 de outubro, mas a lei de 14 de outubro. Então, 14 de outubro já estava sancionado o que o presidente vetou e sancionou, E aqui
a gente vai ver o seguinte, preste bem atenção nessas datas. 15 de outubro publicado. No dia 12, o Filipão desiste de voltar ao futebol e diz não a time da Série B. Que time da Série B é esse? Belo Horizonte Cruzeiro, é isso aí. O Cruzeiro tentou o Filipão e recebeu um não, dia 12 de outubro. Mas aí, olha pra você ver, Luiz Felipe Scolari aceita o convite para ser o novo treinador do Cruzeiro. Ué, mas peraí, isso aqui foi que data? Esse dia 15, olha pra você ver, 15 às 8h49. Então no dia, já foi publicada a lei, o dia seguinte que ela foi sancionada, o Filipão já estava com a camisa do Cruzeiro aqui, certo? Então vamos voltar aqui nos jornais mineiros para a gente poder ler e entender esse direito, tá? Aqui está, em setembro, dirigentes do Cruzeiro presentearam o Bolsonaro com uma camisa do time. Isso em setembro, né, gente? Então foi mês passado. Então vamos lá. A lei, né, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, na última quarta-feira, interfere diretamente nos interesses do Cruzeiro em relação a dívidas fiscais do clube. Vamos ver se a gente entende o que está acontecendo. No texto, Bolsonaro vetou a possibilidade da reintegração de clubes que foram expulsos do programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol Profut, entre eles a Raposa. Então vamos continuar aqui, que depois a gente vai entender direito o que significa isso, tá? Cruzeiro com uma dívida fiscal, isso é só a dívida fiscal, tá, pessoal? Não é a dívida do Cruzeiro com outras coisas em geral, que é muito, muito maior, entendeu? O Clube Celeste foi retirado definitivamente do programa na semana passada. De qual programa? Desse Profut, tá, pessoal? Por quê? Porque não cumpriu as exigências determinadas pelo órgão. O que aconteceu? O Cruzeiro não pagou 4 meses. O Profut era um programa onde que já dava chance a times de futebol, que tem dívidas com o governo, para pagar em até 20 anos, tá? Até 20 anos o Cruzeiro estava lá e podia pagar. E assim mesmo o Cruzeiro não pagou. Ele deu, né, um atraso de 4 meses. Então ele foi expulso. O governo, né, para justificar o veto, o governo afirmou que a reabertura do Profut incidiria na violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Então isso quer dizer o quê? Nós sabemos que tivemos uma presidente, a Dilma, foi impeachment exatamente por causa disso. Responsabilidade fiscal. O presidente está sendo um algoz do Cruzeiro, não está dando a chance dele ter a dívida dele, né, parcelada em 20 anos. Apesar de vetar o retorno de clubes na situação do Cruzeiro ao Profut, a lei sancionada nesta quarta abre uma alternativa para que essas instituições tenham que renegociar a dívida fiscal junto à União. Então vamos lá. O artigo 8º do texto prevê que os clubes podem realizar transações financeiras com o banco público, no caso, a Caixa Econômica Federal, para quitar o débito. Então, na prática, o Cruzeiro pode solicitar um empréstimo junto à Caixa para pagar toda a dívida fiscal com a União. Em seguida, em negociação com o próprio banco, o clube pode ter um desconto de até 70% com prazo para quitação, podendo chegar até 45 meses. 12 anos e um mês. Então, de 20 anos ele pulou para 12 anos e um mês. Né? O Cruzeiro está aparentemente recebendo aqui 70%. Aqui fala, né? No caso do Profut, o prazo para o pagamento era de 240 meses, mas o Cruzeiro não pode entrar lá, na verdade, é porque ele foi excluído. Aqui, ó, dirigente comemora. Pouco antes de anunciar a saída de cargo de superintendente de Relações Institucionais e Governamentais do Cruzeiro, o deputado estadual Léo Portela comemorou a possibilidade de a Raposa poder renegociar a dívida fiscal. Então tá aqui, missão cumprida. Léo Portela, que é deputado, né? Tá aqui com o presidente, né? Isso aqui foi postado dia 15 de outubro de 2020. Agora, é importante explicar uma coisa aqui, pessoal, para caso vocês não entenderam, né? O que está acontecendo é que o Cruzeiro recebeu a oportunidade, né, de quitar, né, o débito dele com enormes descontos. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma notícia que saiu agora, né, recente, e eu vou mostrar para vocês o quanto é que realmente de cara já o Cruzeiro recebeu de desconto. Como eu prometi para vocês, eu vou explicar aqui como funciona a votação do Senado e na Câmara de uma lei ordinária, uma lei normal. E aqui explica bem que o tipo de proposição legislativa mais comum para ser aprovado deve contar com os votos favoráveis da maioria dos deputados e senadores, desde que pelo menos a metade do total deles participe da votação. Este é o quórum, quantidade necessária de votantes para aprovação por maioria simples. Isso quer dizer que não precisa ter a metade de todos os deputados e senadores para votar. Tá? É só a metade do que tem o quórum. Vou mostrar aqui agora para vocês até o finalzinho, que foi a votação
do projeto de lei para ser enviado para o presidente. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Suprimido o texto. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a matéria, vai à sanção. Para ir para o presidente, foram 430 presentes e 253 votaram para passar. Agora, para derrubar o veto do presidente, vai precisar a maioria absoluta, que são 257 votos. Para derrubar o veto do presidente, tanto o Senado como a Câmara tem que ter o que chama de a maioria absoluta, tá? Então, aqui, ó, para a rejeição do veto é necessário a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, precisa de 257 votos de deputados. Como você viu no vídeo ali, o projeto de lei foi enviado para o presidente Bolsonaro com menos de 257 votos, né? Então eles vão ter que, se eles quiserem derrubar o veto para os atletas, eles vão ter que conseguir 257 votos e 41 votos dos senadores. Eles têm uma data também, 30 dias no máximo, para poder fazer isso. Então, essa é a diferença. Para derrubar um veto, você precisa da maioria absoluta, e para enviar um projeto de lei, você pode ser só a maioria simples. Essas leis são bem o jeitinho brasileiro. A famosa lei de Gerson, que aliás era um jogador de futebol. No meio de um projeto de lei para auxílio para atletas, o Congresso conseguiu camuflar um artigo para ajudar times de futebol que já demonstraram que tiveram diretorias irresponsáveis. Isso para não usar outros nomes. Aí o nosso presidente veta o auxílio aos atletas, né, no artigo 2º, como mostrei, e sanciona alguns times de futebol. Aqui está, no artigo 8º, que fala inclusive as vinculadas à modalidade de futebol, está bem escondidinho entre vários, artigos aqui, artigo acolá. Aqui, ó, poderão celebrar a transação referida no artigo 11 da Lei de número 13988 de 14 de abril deste ano, de 2020. Então vamos clicar aqui para ver o que diz ali. Eu acho interessante. Aqui, presidente da República, foi sancionado também. Onde que está o artigo 11? Vamos procurar o artigo 11 aqui. Aqui está. Artigo 11. A transação poderá contemplar os seguintes benefícios. Esse aqui que é o importante. Ó. Primeiro, a concessão de desconto nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Abaixo mais tem o oferecimento de prazo e forma de pagamentos especiais, incluindo o diferimento e a moratória. Então só aqui já nesse primeiro, aqui já demonstra, que está auxiliando a créditos transacionados como classificados como irrecuperáveis. Aí eu te pergunto, 2 pesos, uma medida, por que o presidente disse sim para o artigo da lei que beneficia uma instituição sem nenhuma responsabilidade fiscal, mas disse não, porque ele vetou para indivíduos do esporte? Como demonstrei para vocês, o Cruzeiro já tinha sido beneficiado por planos de pagamento de 20 anos e vários descontos de sua dívida com o Tesouro Nacional. Ainda assim, eles conseguiram ser expulsos do Profut por não fazer 4 pagamentos e outras dívidas, como estava dizendo o artigo lá. Esses 150 milhões de desconto para o Cruzeiro dariam para pagar, escute bem, 83.333 atletas esses R$600 por 3 meses que o presidente vetou. Aí eu te pergunto novamente, por que o presidente usou um peso nas 2 medidas? Além do mais, tem essa desculpa que as pessoas usam, que o presidente veta, aí o Congresso pode derrubar facilmente. Não é um fato. Eu demonstrei claramente para vocês que tem que ter, durante 30 dias, nas 2 casas, os deputados federais e os senadores têm que votar a maioria absoluta para poder derrubar o veto. Comente o que você acha que o presidente Bolsonaro agiu dessa forma. Todos os links para tudo que está nesse vídeo está na descrição do vídeo lá no YouTube. Deixa sua curtida caso gostarem. Mas caso contrário, por favor, me diga nos comentários, pois aí posso trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Inscreva-se no canal para que possa saber quando novos vídeos saírem. Tá? Abraços e lembre-se, o Brasil não é para amadores.